Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Doutor Alberto do Amaral, como a diplomacia defende o interesse nacional brasileiro? Em primeiro lugar, é importante dizer que o interesse nacional é um objeto de defesa da diplomacia. Cabe à diplomacia brasileira defender o interesse nacional do país. E a diplomacia brasileira tem exercido esse papel de maneira extremamente competente desde o início da República. O interesse nacional é uma noção que sofreu uma grande mudança desde o final do século XIX e no decorrer do século XX. Como é que nós podemos entender o que seja interesse nacional e como é que nós podemos compreender o interesse nacional na atualidade? O interesse nacional resulta das nossas tradições diplomáticas, ele resulta das reivindicações da sociedade ao longo do tempo, ele nasce da Constituição e ele aparece em compromissos internacionais celebrados pelo Brasil. Vejamos, em primeiro lugar, a questão da tradição diplomática. O Brasil tem uma tradição diplomática que é combater as desigualdades de poder no plano internacional, o excesso de poder e o excesso de impotência. O Brasil critica o fato de alguns estados serem extremamente poderosos e usarem negativamente esse poder, e o fato de outros estados serem extremamente não poderosos e não poderem utilizar a sua capacidade de negociação nas relações internacionais. Uma outra questão importante é o fato de que o Brasil sempre defendeu a solução pacífica das controvérsias. O interesse nacional surge também das reivindicações da sociedade. Interesses divergentes podem existir por parte de setores diversos, como, por exemplo, a indústria e a agricultura, e o governo necessita arbitrar esses interesses, uma vez por outra, a agricultura e a indústria, participação em acordos preferenciais de comércio. O interesse nacional também nasce da Constituição. A Constituição tem um artigo específico, o artigo 4º, que prevê como o governo deve comportar-se no plano externo. E lá ali são previstos vários direitos: a igualdade dos Estados, a autodeterminação, o combate ao terrorismo, o combate ao racismo, o direito de asilo. Doutor Alberto do Amaral, quais os acordos altruístas celebrados pelo Brasil de forma positiva? O interesse nacional também resulta de compromissos internacionais celebrados pelo Brasil. Eu citaria, por exemplo, a participação do Brasil na Constituição do Mercosul, na Constituição dos BRICS, na criação da Organização Mundial do Comércio, onde o Brasil foi um dos principais protagonistas, e no Acordo de Paris sobre mudança climática. E nesses episódios, a diplomacia brasileira sempre se ouve com extrema competência na condução do interesse nacional brasileiro. Eu diria, portanto, para finalizar, que o interesse nacional tem um núcleo duro. Esse núcleo duro compreende a defesa do território do país, defende os direitos humanos e o meio ambiente. Em segundo lugar, o interesse nacional tem uma dimensão regional. O Brasil tem um interesse que se expande na América do Sul, e esse interesse não é um interesse apenas voltado para questões menores, mas é um interesse que se volta para as grandes questões de cooperação na América do Sul, e não para a constituição de um espaço vital como os regimes autoritários. É importante para o Brasil uma consolidação da integração energética, da celebração de acordos para o combate ao tráfico de drogas e para a proteção ambiental da Amazônia. E o interesse nacional tem uma dimensão global, que é, por exemplo, a defesa do clima e o combate às mudanças que provocam uma alteração ambiental do planeta e o iminente problema decorrente das emissões de gás carbônico na atmosfera. Eu sou Sandra Capomatto. Você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.